paz do Senhor, me chamo João. Mais uma palavra aqui da Bíblia Sagrada para você ouvir, né, que se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 1, que é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, e o conduzisses preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele param, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis, aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso, o homem, no caso, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve passar pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-se as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Paulo, então, era um homem importante naquela época, né? E ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, né? Todos aqueles que pregavam a palavra de Jesus Cristo, ele caçava, ele procurava prendê-los, né? Ele era um conhecedor da palavra, porém, ele distorcia a palavra. Ele não acreditava em Jesus Cristo. Mas aqui, nesse momento aqui, Jesus aparece para Paulo, ou Saulo, né? Mais conhecido como Paulo pelos pregadores. Então, Jesus aparece como uma luz muito fortíssima. E ali Paulo se prostrou perante essa luz, que era Jesus. E Jesus ali, então, fala com Paulo,
né? E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? O próprio Jesus Cristo aqui afirmava Paulo como um perseguidor de Jesus. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, mas na verdade estava perseguindo era Jesus. Todos aqueles que nos perseguem, nós cristãos, ele está perseguindo a Jesus. Então é complicado a situação para aqueles que não entendem, né? E ele disse, ó, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhão. Né? Difícil é para as pessoas que ficam contra os cristãos. Então Jesus Cristo, né, teve misericórdia de Paulo, né, para que Paulo fosse pregar a palavra de Deus. Paulo se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Mas também o que me chama a atenção aqui é quando Jesus, né, manda Paulo ir para a casa de Ananias, para que Ananias venha a orar por ele, para que venha explicar para Paulo o que é o Evangelho, quem é Jesus Cristo, né? Como prosseguir a partir daquele momento ali. Mas antes de Paulo chegar lá na casa de Ananias, Jesus também falou com o discípulo Ananias, né? E o discípulo Ananias, ele ficou preocupado, ficou nervoso, porque ele sabia a fama de Paulo. Paulo era um homem perigoso perante os cristãos, né? E quando Jesus fala com Ananias, e numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e pondo sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias teve medo, e o medo também faz parte das nossas vidas nos dias de hoje. Nós temos medo de muita coisa, né? Nós não sabemos o nosso futuro, nós temos medo. Nós até planejamos às vezes, mas não sai conforme nós planejamos, né? Nós temos medo de muita coisa. E Ananias, sendo mesmo um discípulo de Jesus, teve medo. Mas ele é obediente, ele obedeceu a voz de Jesus e foi lá para orar com Paulo, né? Ao encontro de Paulo, Ananias foi ao encontro na casa, muito importante, ele pôs as mãos e disse, irmão, tu vê que aqui Ananias já está chamando Paulo de irmão, já mudou já a conversa aqui, né? Antes ele tinha medo de Paulo, agora já está chamando de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, olha a mudança aqui. Jesus deu a oportunidade de Paulo ser salvo e Paulo viver cheio do Espírito Santo, né? E logo lhe caíram os olhos como de uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E ainda foi batizado, olha que maravilha, né? Então, é lindo isso, né? No versículo 15, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porém, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. Né? Aqui, Jesus escolheu Paulo para ser uma bênção. Jesus está te escolhendo também para ser uma bênção. Né? Ele quer a tua vitória também. Ele quer a tua libertação. Ele quer que tu seja uma pessoa vitoriosa. Da mesma forma que
Jesus apareceu para Paulo. Jesus hoje manda dizer para ti que tu seja uma bênção, que tu seja abençoado, né? Em nome de Jesus. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Se for possível, você colabore comigo compartilhando essa palavra. Deixe seu like, se inscreva no canal e tudo de bom. Felicidade para você, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém?